Neste vídeo vamos abordar as diferenças entre as imparidades e as provisões. Ou seja, no domínio da contabilidade, o que é que diferencia imparidades de provisões? E vamos resolver duas questões de exame sobre esta mesma temática. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador das áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Por um lado, as imparidades têm como objetivo ativos. Por outro lado, as provisões têm como objeto os passivos ou obrigações. Uma imparidade traduz-se na redução do valor de um ativo para a sua quantia recuperável, sempre que esta é inferior ao valor contabilístico. Por outro lado, a provisão é um passivo de valor ou tempestatividade incertos, resultando de obrigação presente, legal ou construtiva, com uma saída provável de recursos. Outras diferenças entre imparidades e provisões. Existem várias tipologias de imparidades. As imparidades tendo como objeto ativos, temos imparidades de clientes, imparidades de inventários, imparidade de ativos fixos tangíveis, imparidade de ativos intangíveis, imparidade de investimentos financeiros. As tipologias das provisões, temos provisões para impostos, provisões para garantias a clientes, provisões para processos judiciais em curso, provisão para acidentes do trabalho e doenças profissionais, provisão ambiental, provisão para contratos onerosos, provisão para reestruturação. No âmbito das normas de contabilidade, e aqui falando do normativo nacional e internacional, as imparidades, de uma forma geral, são reguladas pela norma contabilística e de relato financeiro número 12, correspondente à IAS 36. Mas esta norma muito focada nas imparidades em ativos não financeiros, nomeadamente nos ativos fixos tangíveis e intangíveis. Por exemplo, para clientes, que se trata de um instrumento financeiro, vamos encontrar a respectiva informação na norma 27 em Portugal, correspondente à IAS 39 a nível internacional. Para inventários, é a norma 18 para o Sistema de Normalização Contabilística, no seu regime geral, correspondente à IAS número 2. Para o caso das provisões, é a norma contabilística e relato financeiro 21, que corresponde à IAS 37, relativamente a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Para reconhecer uma imparidade, o critério de reconhecimento é que exista indício de que o valor recuperável do ativo é inferior ao valor pelo qual ele está registado no balanço. Por exemplo, nos ativos financeiros, o que acontece para os clientes, dívidas a receber de clientes, é a evidência objetiva da perda, nomeadamente a insolvência de um cliente. Para inventários, quando o valor realizável líquido é inferior ao custo de aquisição. Em ativos não financeiros, nomeadamente ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, realizam-se testes de imparidade sempre que existam indícios de que a quantia escriturada, ou seja, a quantia pela qual figura no balanço, é superior à quantia recuperável. No âmbito das provisões, o critério de reconhecimento é que exista uma obrigação presente devido a evento do passado, a provável saída de recursos e que seja fácil fazer ou que seja realizada uma estimativa fiável do valor da obrigação.
as imparidades e as provisões, elas têm, ao nível da demonstração dos resultados, impacto similar. Quando se reconhece uma imparidade ou quando se reconhece uma provisão, reconhece debitando um gasto do período. E, portanto, elas provocam uma diminuição dos resultados contabilísticos. Ao nível da demonstração dos resultados, tanto umas como outras são reconhecidas por um gasto do período, na sua constituição ou reforço, e, mais à frente, havendo a necessidade de anulação da provisão ou da imparidade, essa reversão é feita através de um rendimento do período. Mas isto é o impacto na demonstração dos resultados, porque no balanço o impacto é diferente. No balanço, a imparidade provoca uma redução do valor do ativo. É um ajuste direto ao ativo. A provisão, por seu turno, provoca um aumento do passivo. A finalidade de uma imparidade é assegurar que os ativos não estão sobreavaliados, refletindo o seu valor recuperável. A finalidade de uma provisão é reconhecer obrigações presentes de valor ou data incertos, protegendo contra perdas futuras inevitáveis. Quanto à reversão, ou seja, a anulação posterior da imparidade ou da provisão, é sempre possível fazê-lo. No caso concreto da imparidade, quando o valor recuperável do ativo aumentar. No caso da provisão, é possível fazer a reversão se deixar de ser provável a saída de recursos ou se a obrigação deixar de existir. Mas vamos a um caso concreto, ou neste caso 2 casos concretos, do exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados, onde vamos debater em 2 questões a distinção entre imparidades e provisões. O exame é o exame de 7 de junho de 2025, a versão A. Eu vou resolver a questão número 13 e a questão número 14. Uma delas é relativa a uma provisão, a outra a uma imparidade. Vamos, através da leitura das questões, detectar se estamos perante uma provisão, se estamos perante uma imparidade. A questão número 13 diz-nos o seguinte. A Serviço Plus S.A. presta serviços de manutenção industrial. E no início de 2024 assinou um contrato de 3 anos com a entidade que opera na indústria metalúrgica, de modo a garantir a manutenção contínua das suas instalações. O contrato previa um valor fixo total de 350 mil euros, distribuído ao longo do período, com custos inicialmente estimados pela Serviço Plus S.A. em cerca de 300 mil euros para cumprir todas as obrigações. No entanto, ao terminar o primeiro ano do contrato, a direção financeira da Serviço Plus S.A. fez uma análise detalhada das operações e concluiu que, devido ao aumento dos custos dos materiais e à necessidade de mão de obra especializada, os custos previstos para os próximos 2 anos tinham aumentado significativamente. Os custos estimados passaram a ser 140 mil euros para 2025 e 120 mil euros para 2026, elevando o custo total estimado para 370 mil euros. Ora, tendo em consideração esta realidade, o contabilista certificado teve de refletir sobre as implicações desta situação para as demonstrações financeiras referentes a 2025, naquilo que respeita à variação dos custos estimados. Face às dúvidas existentes, qual das seguintes afirmações se encontra correta? Ora bem, analisando esta questão número 13, nós estamos perante um caso clássico de uma provisão, porque se trata de um contrato oneroso. O que é um contrato oneroso?
Um contrato oneroso cria uma obrigação presente para a Serviço Plus. Um contrato oneroso é aquele em que os custos inevitáveis para cumprir as obrigações contratuais excedem os benefícios económicos que se espera receber do contrato. E isso está marcado aqui neste enunciado, porque o custo total estimado passa para 370 mil euros, quando o contrato previa um valor fixo total de 350 mil euros. E, portanto, neste caso, a empresa, como estou a dizer, assina um contrato por 350 mil euros, um contrato de 3 anos, mas devido aqui ao aumento dos custos dos materiais e mão de obra especializada, os custos totais passam para 370 mil euros, tornando-se o contrato desfavorável pela diferença dos 350 para os 370, ou seja, 20 mil euros. E esta situação é uma situação que preenche todos os requisitos para ser reconhecida uma provisão. Porquê? Porque existe uma obrigação presente, decorrente de um contrato assinado, que é um acontecimento passado. É provável a saída de recursos económicos, dado que os custos excedem o valor de 370 mil euros, o custo total estimado excede o valor fixo total inicial de 350 mil euros. E, portanto, os custos excedem as receitas contratuais e pode fazer-se assim uma estimativa fiável, a diferença entre os 370 e os 350, ou seja, 20 mil euros. Então, a empresa tem de reconhecer uma provisão, que é um passivo. E como é que se contabilizaria aqui a provisão? A provisão contabiliza-se debitando uma conta de gastos. A conta de gastos do período é a conta de provisões, 67 provisões do período, e como estamos perante um contrato oneroso, que é aquele em que os custos inevitáveis para cumprir as obrigações contratuais excedem os benefícios económicos que se espera receber do contrato, utilizamos a conta 676 contratos onerosos. Esta conta é debitada por 20 mil euros, a tal estimativa fiável, debita-se esta conta e assim vai impactar a demonstração dos resultados, e credita-se a conta do passivo. Provisões são passivos. É a conta 29, provisões, e a respectiva subconta 29, 296, contratos onerosos. Portanto, esta conta tem que ser creditada. É um passivo. Debita-se o gasto do período, credita-se o passivo. E ao fazer este reconhecimento contabilístico, temos um impacto na demonstração dos resultados por naturezas, uma vez que as provisões entram como um aumento, portanto vai, no fundo, aumentar o gasto do período em 20 mil euros, provoca, os gastos obviamente têm sinal negativo, diminuem os resultados contabilísticos da empresa. Ao diminuir o resultado contabilístico da empresa, nomeadamente o resultado líquido do período, na perspectiva contabilística, claro está, porque depois haverá de ver se isto é ou não é fiscalmente aceito, e aí teremos que ir ao artigo 39 do Código do IRC, mas neste caso estamos a falar de contabilidade e, uma vez registado na perspectiva contabilística, ao diminuir o resultado contabilístico, provoca ligação ao balanço, diminui o capital próprio ali pela via do resultado líquido e aumenta o passivo. Passivo não corrente, provisões. E mantém-se a equação fundamental do balanço intacta. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. E, portanto, esta é a consequência do reconhecimento contabilístico desta questão. Portanto, qual é aqui a resposta correta? A linha A, a situação não tem impacto nas demonstrações financeiras referentes ao ano 2025? Claro que não. Vai ter impacto.
Portanto, isto é falso. A situação implica o reconhecimento de uma provisão pela quantia de 20 mil euros? Correto. Uma provisão em termos de reconhecimento de um gasto do período, em termos de reconhecimento de um passivo e, como disse, a tipologia da provisão é para contratos onerosos. E, portanto, a B está correta. A situação implica o reconhecimento de uma perda por imparidade pela quantia de 20 mil euros. Isto nada tem a ver com perdas por imparidade, ficou bem demarcado. As perdas por imparidade são reduções do valor de um ativo para a sua quantia recuperável, quando esta é menor do que o valor contabilístico. Não estamos perante uma situação dessas. A situação implica o reconhecimento de rédito pela quantia de 128.333,33. Não está correto. A linha B é correta. Portanto, uma provisão. Agora vamos para uma outra situação. É a questão que vem já a seguir, em que vamos também distinguir, verificar se estamos perante uma imparidade ou uma provisão. E, portanto, a questão número 14 diz o seguinte: quando encerrou as suas contas referentes ao exercício de 2024, em 31 de dezembro, encontrava-se evidenciado um saldo de clientes no valor de 180 mil euros. O relatório e contas foi terminado a 20 de março de 2025, data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão. No dia 10 de fevereiro de 2025, um dos principais clientes da empresa, cujo saldo em dívida ascendia a 65 mil euros, foi declarado insolvente, tendo o administrador de insolvência comunicado que a massa insolvente apenas permitiria recuperar 10% do valor em dívida. Neste contexto, o contabilista questiona-se se este acontecimento deve conduzir a ajustamentos nas contas de 2024 e, em caso afirmativo, o que deve fazer? Reconhecer uma perda por imparidade no valor de 58.500 euros, reconhecer uma provisão no valor de 58.500, proceder à divulgação de um passivo contingente no valor de 65 mil euros, reconhecer uma perda por imparidade pelo valor de 65 mil euros. Esta questão é uma questão, a questão número 14, é uma questão claramente em que estamos perante uma situação de uma imparidade de um ativo financeiro, neste caso, uma dívida a receber de um cliente, porque a empresa tinha registado uma dívida de um cliente que ascendia a 65 mil euros no seu balanço, mas a declaração de insolvência do cliente, antes da autorização das demonstrações financeiras, em março, constitui evidência objetiva de que o valor recuperável do ativo se reduziu drasticamente para 10% do valor original de dívida. E, portanto, a imparidade terá de ser de 58.500 euros, que resulta da diferença entre 65 mil menos 10% de 65 mil. Ou seja, aquilo que aqui acontece é que estamos perante um exemplo elucidativo das imparidades. Ocorre quando uma empresa tem uma dívida de cliente no valor de 65 mil euros e, na sequência de um processo de insolvência, as perspectivas de recuperação reduzem-se drasticamente para apenas 10% do valor original. E nesta situação, a empresa deve reconhecer uma perda por imparidade calculada pela diferença entre o valor contabilístico e o valor recuperável esperado. A perda por imparidade é igual ao valor da dívida vezes 1 menos a percentagem de recuperação. Como a perspectiva da percentagem de recuperação é de 10%, portanto, a perda por imparidade vai ser reconhecida em 90% da dívida, 68.500 euros. Nunca esquecer que a empresa tinha registado a dívida do cliente de 65 mil euros no balanço em 2024, a declaração de insolvência é em fevereiro de 2025, antes da autorização das demonstrações financeiras em março. E, portanto, daí podermos ainda fazer
o reconhecimento contabilístico da perda por imparidade para afetar as demonstrações financeiras ainda de 2024. Como é uma perda por imparidade em clientes, em que vamos ter de proceder a uma redução do ativo, vamos debitar a conta de gastos do período, 65 perdas por imparidade, em dívidas a receber 6511 clientes, e vai impactar a demonstração dos resultados, e creditamos a conta 219 na linha dos clientes, mas em perdas por imparidade acumuladas, creditamos, isto não é um passivo, é uma diminuição do ativo, de forma a que o valor que agora vai figurar no balanço seja a quantia que se espera vir a recuperar, que é apenas de 10%, porque eu tenho uma dívida de 65 mil, vou reduzi-la em 58.500, vou ficar com um valor recuperável de apenas 6.500 no meu balanço. Portanto, este lançamento, debitar a conta 6511 e creditar a conta 219 por 58.500 euros, provoca, em primeiro lugar, na demonstração dos resultados, uma diminuição dos resultados contabilísticos. As imparidades de dívidas a receber vão aparecer ali com o valor do gasto do período, que vai diminuir os resultados contabilísticos da empresa, provocando uma diminuição do próprio resultado líquido do período, o qual liga ao balanço no capital próprio, diminuindo o capital próprio da empresa, diminui o capital próprio e, simultaneamente, diminui o ativo, porque o ativo corrente, clientes, deixa de figurar por 65 mil euros, é reduzida em 58.500, vai figurar a partir de agora apenas por 6.500 euros. E, portanto, mantém-se aqui a equação fundamental do balanço intacta, conforme tem de ser. Logo, neste caso, devemos reconhecer uma perda por imparidade no valor de 58.500 euros? Claro que sim. A linha A está correta. Reconhecer uma provisão no valor de 58.500? Não, isto não é uma provisão. Não estamos a falar de uma obrigação, de um passivo de valor ou tempestatividade incerto, que resulta de uma obrigação presente, legal, com uma saída provável de recursos. Não é isso que está aqui em causa. Proceder à divulgação de um passivo contingente no valor de 65 mil euros? Também não. Ou reconhecer uma perda por imparidade pela totalidade da dívida? Aqui não será pela totalidade da dívida, porque o enunciado refere que foi declarado o administrador de insolvência, comunicado que a massa insolvente apenas permitirá recuperar 10% do valor em dívida. Portanto, temos aqui que a perda por imparidade é o valor da dívida vezes 1 menos a percentagem de recuperação. Portanto, corresponde a 90% da dívida. Logo, a linha A é aquela que corresponde à opção correta para esta resposta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.